Então, pessoal, olá, eu sou Malca, sou aqui da Vale XP e estou aqui nesse vídeo hoje para tentar explicar um pouco para vocês sobre um sistema que a gente usa muito aqui na Vale, que é o Mutantes e Malfeitores. É um sistema genérico de heróis que a Jambô produz aqui no Brasil e ele é muito legal justamente por ser genérico. A gente consegue adaptar ele para diversos cenários, diversos mundos e tal. Aqui na Vale, por exemplo, a gente tem mesas de Boku no Hero que usa ele. A gente tem mesas de Chainsaw Man do anime também que usa mutante e uma mesa de Marvel, por exemplo. Então, ele é bem versátil, a gente consegue construir diversos tipos de personagens e emular diversos tipos de poderes. Ele não é um sistema perfeito, mas ele tem muita coisa boa. E é por isso que a gente gosta tanto dele aqui na Vale, tá? Nesse vídeo, como é que eu vou é, ensinar a vocês algumas coisas? Eu vou estar com a Ramps aqui, daqui a pouco ela aparece. E a gente vai montar um personagem junto com ela. Eu vou abrir a ficha aqui e vou montar cada parte da ficha explicando os principais conceitos, ok? Para que vocês possam jogar o mais rápido possível. Eu vou fazer um vídeo básico. Então, você que conhece o sistema, se você assistir esse vídeo, você pode achar que eu omiti algumas coisas importantes, ou não falei tal coisa, não expliquei bem tal ponto, mas é proposital. Eu vou fazer aqui uma explicação, como eu disse, para Fast Play, para você ver esse vídeo, já conseguir montar a ficha e jogar com seus amigos. Se esse vídeo ficar legal, eu gostar do resultado e o pessoal também achar que ficou bom, eu faço um vídeo avançado para entrar em algumas regras mais específicas do Mutantes, explicar alguns cuidados extras que a gente tem que ter e tal. Então, não se preocupem muito com isso não, tá? Importante que vocês entendam as regras básicas do sistema para conseguir montar sua mesa e se divertir, tá bom? Então, como eu disse, Mutantes é um sistema genérico, então a gente tem que começar a produzir a sua mesa sempre pensando no mundo que você vai criar, obviamente. Porque os jogadores vão precisar criar personagens que estejam aderentes a esse mundo que você está pensando, e foi o que eu fiz com a nossa amiga Ramps, tá? Que está aqui no vídeo, tá? Então eu pedi para Ramps, falei que o mundo que eu queria criar era um mundo que não tem muitos poderes estilo Marvel, assim, aqueles poderes cósmicos absurdos. O meu mundo é um pouco mais pé no chão. Então eu pedi para ela construir personagens mais pé no chão. Pedi para ela pensar tipo num super soldado, Capitão América. Não me preocupei muito em dizer para ela como ela é um super soldado, deixei livre para ela pensar e foi o que ela fez. Ela construiu aqui um personagem, tá? Então essa é a primeira parte que a gente tem que fazer. É muito difícil você iniciar a ficha de mutante, quer dizer, qualquer ficha de RPG, sem você ter o personagem na cabeça antes. Mas no Mutante isso é pior ainda, tá? Por conta da complexidade que é montar a ficha. O Mutante não é um sistema simples, é, mas também não é um sistema complicado. O que eu quero dizer com isso? Montar a ficha é muito difícil, tá? Vocês vão perceber que tem muitos detalhes, muitas coisas, mas depois que a ficha está pronta, o jogo flui tranquilamente, porque os testes são bem tranquilos, é, são bem simples de entender. Eu acho que se eu tivesse uma ficha pronta e um jogador que nunca jogou na vida, eu ensinava ele a jogar em 20 minutos. Ele já está jogando e entendendo quase tudo, tá? Então, vamos fazer a ficha aqui com a Ramps, tá? Eu abri aqui o Roll20. Para quem não conhece, o Roll20 ele é uma plataforma que apoia, né, os mestres nas suas mesas. Então a gente consegue fazer as fichas aqui, montar mapa, colocar música, token, rolar os dados, facilita muito a vida. E eu vou fazer a ficha aqui justamente por conta disso. Porque como a ficha do mutante tem uma certa complicação, fazer aqui no Roll20 facilita um pouco a nossa vida, já que ele preenche alguns campos automaticamente, faz as somas que são necessárias e etc. Tá? Então, a gente vai, daqui a pouco vai dar uma olhada no personagem que a Ramps criou, tá? Mas antes disso, a gente precisa definir outra coisa, que é o nível de poder da série, tá? O nível de poder basicamente define o tipo de história que você vai querer contar, a quantidade de pontos que o seu jogador vai poder distribuir na ficha e determina também alguns limites em alguns atributos e pontos que a gente tem na ficha, ok? Então, é importante a gente definir esse nível de poder agora para a gente poder não ter problema na hora de preencher os campos, tá? No padrão de ficha
de mutantes de campanha é o nível 10. Então a gente vai fazer aqui uma ficha de nível poder 10 e isso significa que a Ramps vai ter 150 pontos para distribuir nos atributos lá quando a gente for construir o personagem. Os pontos de poder, para cada ponto de poder você tem 15 pontos a mais para gastar. Então 10 tem 150, se fosse nível de poder 11 teria 165 e por aí vai. Você pode fazer campanhas do nível 1 de poder até o nível infinito. Não tem limite assim porque você pode construir. É que depois do 15, do 20, a coisa vai ficando meio escalafobética. Você vai meio fazendo uns personagens muito absurdos. Porque o Mutantes, os personagens de nível básico, nível 10, já são meio absurdos. Entendeu? Então, aconselho vocês a começar no 10 para ter uma certa progressão e chegar um dia no nível 15 e tal. Que aí seus personagens vão ser já defensores do universo. Ok? Tem uma página no livro, que é a página 25, que ela dá uma ideia dessa relação do nível de poder da campanha com o tipo de história que você vai contar. Então ele fala, se você fizer uma campanha nível 6, você está contando uma história numa cidade, com heróis com poderes mais fracos e tal. Ele vai dando uma noção para você do que esse nível de poder impacta. Porque se você fizer uma campanha com nível de poder 10 e tiver tudo concentrado numa cidadezinha com vilões humanos, assim, os seus personagens vão ter poucos desafios em combates e etc. É claro que você pode usar sua inteligência para fazer alguns desafios mais complicados, complexos, mas assim, tenta ter um equilíbrio entre essas duas coisas, ok? Então vamos lá, eu estou aqui com a ficha, né? E a Ramps me passou um personagem. Ela escreveu aqui que é uma personagem criada em laboratório e os poderes seriam mais básicos mesmo, voltado para coisas sobre-humanas. Então ela não voa, mas ela tem salto, visão aprimorada, olfato aprimorado, super força e etc. Ela seria um embrião geneticamente modificado para testar os limites entre um super e um humano. Com isso, teria certo treinamento tático, mas problemas com habilidades sociais. Tá? O que eu fiz? Eu dei uma lida nessa história e eu separei aqui embaixo os poderes que eu identifiquei na historinha que a Ramps contou. Então, ela falou de super força, ela falou de sentidos aguçados. Eu também coloquei velocidade, porque pensando num super-humano, né? Ele pode correr numa velocidade mais rápida do que um humano comum. A gente sempre pode ser o Usain Bolt, não é mesmo? Pode até mais rápido que o Usain Bolt, né? Eu coloquei salto e coloquei também regeneração acelerada, porque eu imaginei aí características de super-humano, né? Bufadas. Então uma regeneração acelerada também seria bom. Isso aqui é só um esboço, tá? Quando a gente construir o personagem, você vai ver que 150 pontos é coisa pra caramba. Então a gente vai fazer os poderes e vai faltar pontos, né? Vai sobrar, melhor dizendo, pontos. Uhum, Então a gente vai poder construir outras coisas, pensar outros poderes legais que a gente pode colocar, vantagens e etc. Tá bom? Então vamos lá, pensando aqui na ficha, ok? A gente uhum, vai começar a montar a ficha na parte aqui de atributos, está bem aqui no meio. A tá, gente tem força, luta, vigor, a gente tem aqui uma série de atributos e você vai poder distribuir pontos para eles. Como eu falei, a gente tem 150 pontos para gastar, né? Porque o nível de poder da nossa campanha é 150. E aí você vai poder distribuir os seus pontos aqui na ficha onde você quiser, do jeito que você quiser. Sempre respeitando alguns limites que eu vou falar mais na frente. tá. Então, você vai olhar para esses atributos e ver o que se encaixa mais no seu personagem ou não. Tem só uns poréns. Primeiro, cada ponto que você gasta aqui em atributo, você gasta 2 pontos de poder, ok? Uhum, Você também pode negativar um atributo. E aí tá. você ganha 2 pontos extras para gastar em Uhum, outro aspecto que você queira. uhum, Eu sempre peço, e aí uma regra para você que vai narrar, tenha um certo cuidado quando os jogadores negativarem os atributos. Porque é muito tentador para o jogador negativar uma série de atributos aqui e colocar um monte de poder obsceno e na hora de interpretar o personagem, não interpretar, por exemplo, um personagem com intelecto menos 4, que é quase um bebê, entende? uhum. Então, tem um certo cuidado quando permitir que os jogadores negativem pontos aqui em atributos. Veja se tem relação com a história do personagem e sempre tenham cuidado para não perder para a coisa não sair do controle.
Até porque quando você negativa ou coloca pontos no atributo, isso impacta outros aspectos da ficha. Os atributos no mutante são meio esquisitos porque você normalmente não os usa em testes. Ninguém pede em mutantes para você rolar um teste de destreza, isso não existe, tá? Mentira, até existe, mas é um casos extremamente raros. Normalmente a gente vai rolar uma perícia. E os atributos, quando você coloca pontos, eles somam em algumas perícias e vai ajudando. Então, se eu pudesse resumir de maneira pobre, os atributos servem para você economizar ponto em outros aspectos da ficha, tá? Com uma única exceção: força. Força é um atributo especial. Ele dá para você alguns bônus importantes. Por exemplo, pontos em força significam um maior poder de carga. Você consegue levantar coisas mais pesadas usando por conta da sua força. A sua força te dá um poder de dano grátis. Quando os jogadores que não são baseados em força precisam comprar um poder dano caso queiram causar mais dano. Eu vou explicar isso depois, mais pra frente, mas os pontos em força te dão um poder dano equivalente. Então, força 8, força 10 vão te dar um dano 8 e 10, que é bastante coisa. Então, força tem essa vantagem. E, como eu disse, a gente não costuma rolar atributos na hora de fazer testes, mas força é a exceção. Força, alguns testes pede que você use. Então, força é um pouquinho diferenciado. E como eu disse, você tem aqui 2 pontos para distribuir em cada atributo. Você pode colocar os pontos diretamente aqui, então comprando força, luta diretamente, ou você pode, quando a gente fizer lá os poderes, você pode comprar esses atributos como um poder. Em termos de sistema, não tem muita diferença entre fazer de um jeito ou de outro. Colocar os atributos como poder, você pode comprar, em vez de comprar aqui, comprar lá igualzinho. Te dá algumas desvantagens em alguns aspectos. Por exemplo, tem poderes que nulificam os poderes de outros personagens. Então, se você tiver força como um poder, é possível de ser nulificado. E tem outras interações que acontecem, mas eu não gostaria de que isso fosse o motivo pelo qual você decidisse uma coisa ou outra. O que define se um atributo vai ser comprado ali diretamente ou como poder é o descritivo do seu poder. Descritivo é um conceito fundamental aqui no Mutante, que eu vou falar ali em poderes, mas já vou adiantar um pouco aqui. O que é um descritivo? Você, por exemplo, quando construiu seu personagem, você disse que a fonte do poder dele veio de mudanças genéticas. Então, o descritivo do seu personagem, do seu poder, é alterações genéticas. Agora pensa comigo. Pensa que existe um inimigo capaz de nulificar poderes, consegue desabilitar os poderes dos super-heróis. Você acha que um personagem como esse conseguiria desabilitar os seus poderes? Pensa de maneira Não, porque eu genérica. nasci assim. Exatamente. O seu poder ele é intrínseco ao seu corpo, aos seus músculos, né? Por conta do descritivo que você pensou. Então, para alguém desabilitar a sua super força, tem que te arrancar os seus músculos, não tem jeito, né? É diferente, por exemplo, do Super-Homem. O Super-Homem tem que comprar a força dele em poderes, porque a força dele não tem nada a ver com os músculos que ele tem a ver com o sol, os poderes que ele tem e tal. Então você consegue nulificar os poderes do Super-Homem, né? Então ele compraria como poderes aqui embaixo. O Flash, não tá, a velocidade dele não está conectada às fibras musculares, está conectada à força lá, esqueci agora o nome do negócio. Então, você consegue nulificar os poderes do Flash. Então, é esse a linha que você tem que pensar aqui na hora de fazer essa ficha. No seu caso, a gente vai preencher aqui os atributos mesmo, porque a gente já chegou à conclusão que é o caso que você tem, né? Aí, o mutante tem outra coisa complicada. Ele define muito claramente quais são os limites de pontos que você pode colocar em uma coisa ou outra. Na página 25 tem esses limites. Os atributos não estão lá. Em teoria, você poderia colocar 150, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? 150 pontos em força. Né? Gastar 150 pontos de poder em força. Está com 70 e pouco, 75, né? De pontos aqui. Assim, qual é a complicação disso? Os atributos não são limitados lá no livro. Mas eles não preenchem outros aspectos da ficha, como eu disse. Às vezes eles vão preencher aspectos da ficha que tem limites. Então,
Se você colocar um atributo muito acima de um limite em outro lugar da ficha, o outro lugar da ficha vai ficar limitado ao nível de poder lá da série, por exemplo. O que vai inutilizar um pouco os pontos que você gastou. Claro que em força, no exemplo da força que eu te falei, nem tanto, porque tudo bem, o seu dano vai ser limitado e tal, mas a sua força de carga não. Mas aí você pode comprar um poder mais barato que te dá mais força para levantar carga. Não precisava ter gasto estrutura de ponto. Então, a regra que a gente usa mais ou menos aqui, na Vale principalmente, a gente limita os atributos ao nível de poder da série. Isso já equilibra bem as coisas. Então a gente vai usar 10 pontos como limite aqui. Todos os limites, como eu disse, são relacionados ao nível de poder. Às vezes é igual, às vezes é o dobro, tem uma relação desse tipo. Então, para facilitar a vida sua de mestre, nossa de jogador também, vamos usar o limite 10. Ok? Então, fica à vontade aí, Rampos. Vamos preencher aqui os atributos. Eu tenho uma pergunta sobre os atributos. Pode perguntar. É óbvio que isso depende, imagino eu, de cenário para cenário, etc. Mas existe uma média humana? Existe. Por exemplo, abaixo disso eu sou burro pra cacete. Existe. A média humana é o 0. Aqui no livro, se me permitem achar aqui, tem uma tabelinha na página 55, que é a referência de habilidades. O 0 é um adulto médio. Tá. O 6 é um dos melhores do mundo, o 7 é o ápice da capacidade humana. Não significa... Digamos que você colocou 10 aqui, super-humano moderado. Isso não significa que você é um super-humano quando você coloca, por exemplo, 10 pontos no atributo. Eu sei que é meio estranho o que eu estou dizendo, mas vamos pegar o exemplo do Batman. Tá. O Batman com certeza tem intelecto 10, 13, um intelecto absurdo, que o livro consideraria como um super-humano. Mas ele não é, ele é um humano. Ele é humano. Então, isso assim, não significa que aquele ser é um super-humano. Você pode ter um certo range de liberdade aqui. É claro, se o Batman jogar um caminhão em alguém não é correto, né? Então tem essas referências na sua cabeça. E aí, como eu falei, o 0 é adulto médio, e aí se você negativar, né, abaixo da média, menos de 2 você é uma criança, de 10 a 13, ou um idoso debilitado, e menos 5 você é completamente inepto ou deficiente. Existe uma... Você pode, por exemplo, dizer que em vez de você ter menos 5 numa habilidade, você é ausente dela. Isso faz sentido para alguns personagens. Por exemplo, um constructo pode não ter presença, por exemplo, que é a habilidade de você interagir. Ele pode ser só um robô que tem uma programação ali estabelecida. Isso traz uma certa desvantagem para o seu personagem. Nesse caso, por exemplo, ele não vai ser capaz de interagir, mas dá algumas vantagens também, como, por exemplo, ninguém consegue usar um poder de controle mental num constructo que não é capaz de interagir. Entendeu? Você não consegue colocar medo num constructo desse. Se você vai fazer uma inteligência artificial, lá no Boku no Hero tem a Ash. Né? Ela tem vários atributos debilitados. Por quê? Porque ela é um Tamagotchi. Então ela não anda, ela não interage com as coisas. Ela existe no mundo físico, mas ela é extremamente limitada. Então ela tem vários atributos negativados. Isso me dá vários pontos para eu gastar em outros aspectos da ficha. Então ela tem uma inteligência acima da média, ela tem perícias com pontuação alta, mas ela é um Tamagotchi. Se eu derrubar ela no chão, um vilão pega e leva embora. Partindo desse princípio, então, eu acho que o primeiro que a gente vai fazer é negativar a presença. Beleza. Então a gente pode colocar menos 2 para não ficar tão bizarro, porque ainda assim ela é um ser humano. Então a gente negativou aqui presença, tá? E aí ganhamos quantos pontos? Ganhamos 4. Tá, já vai sair Cada de vezes ponto 2. é 2, né? Pra mais ou para menos. Aí se você ver lá embaixo, algumas perícias já foram negativadas. Por exemplo, enganação, intimidação, tá tudo menos 2. Eu vou aumentar o principal, eu acho que vai ser luta e agilidade. Tá. Então, se a gente tem 7 como uma pessoa de capacidade ápice humano, então a gente pode colocar, sei lá, 10 em luta e 12 em agilidade. O que você acha? Não, lembra que a gente está usando o limite de nível de poder da série. Então teria que ser 10 em agilidade também. Ah, então tá, beleza. Pode ser. Beleza. Então preenchemos aqui. Já gastamos 36 pontos, tá? 36. Isso aí. A conta tá indo lá em cima? Fica lá em cima bonitinho, tá vendo? 36. Maravilhoso. Não tinha visto. Só vi porque você subiu. Isso já ajuda bastante.
Então vamos colocar vigor e força 8? 9? 9. Ok. 9 nos Vai. dois? Pode ser 9 nos dois. Tá. Prontidão, a gente coloca 8 e destreza 8. Ok. E intelecto pode ser 6. Intelecto 6. Tá bom. Isso. Tá, nós gastamos 100 pontos. Eu vou te dar uma dica aqui. Tá. A gente pode e vai fazer várias vezes, voltar em alguns aspectos da ficha para Aham. ajustar e tal. Eu particularmente acho que os atributos são muito caros. Eles vão Tá. te ajudar em alguns aspectos aqui, mas pode ser que a gente se arrependa de estar colocando Tá alguns bem. pontos aqui. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos Tá. continuar seguindo para as Até próximas fases. pra gente enxergar onde a gente vai precisar mudar. Exatamente. Talvez no meio. Porque, querendo ou não, força 9 já te dá um superpoder. Já é um superpoder, Aham. entendeu? Você vai acabar tendo menos pontos em poderes, mas tudo bem, você já tem força 9. Por Aham. exemplo, quando você preencheu aqui vigor, você já tem uma resistência super alta, 9. Sua esquiva e seu aparar já estão bem altos, 10 e 10. Então isso Aham. já te dá, já te deixa como um super-humano. Só vai limitar um Perfeito. pouco os seus poderes ali embaixo. Então, beleza, a gente preencheu aqui os atributos. E agora a gente vai preencher as perícias. Como eu Tá. disse, já está tudo, um monte de coisa aqui, ó, um monte de coisa preenchida aqui, que facilita bastante na criação do personagem. Todos os Essas perícias, elas são pré-estabelecidas ou a gente tem que colocar elas na ficha? elas são tem as duas coisas. A gente tem perícias que são Aham. pré-estabelecidas, que é as que estão escritas aqui, e outras Aham. a gente pode adicionar. Se você Tá. ver ali, o combate corpo a corpo, especialidade, combate à distância, estão meio que separadas. A gente Uhum. consegue adicionar aqui perícias Perfeito. relacionadas a isso. Isso faz sentido quando. Não consigo excluir, mas tudo bem. Isso faz sentido quando a gente tem uma especialidade que não está aqui. Por exemplo, sei lá, química. Digamos que seu Aham. personagem é um especialista em química, faz várias fórmulas, ácidos, venenos, poderia estar aqui como uma especialidade. Aí tá vendo que já está preenchido como int aqui, por exemplo? Aham. Porque normalmente as especialidades estão conectadas ao atributo inteligência. Perfeito. Idem para o combate corpo a corpo, idem para o combate à distância. Nós vamos preencher aqui os atributos, os perícias, desculpa, mas a gente não vai preencher a parte do combate, porque eu vou Tá. abrir um parêntese enorme quando a gente for falar disso. Aqui a gente já tem alguns limites de poder. Nenhuma perícia sua pode ser maior do que o dobro do nível de poder da campanha. Então, Tá. então se o nível de poder da campanha é 10, nenhuma perícia pode ser maior do que 20. Tá. A perícia é somada ao teste que você vai fazer. Então, digamos que eu peça para você, por exemplo, acrobacia. Você está fugindo de um inimigo e aí você quer pular, quebrar um vidro, cair lá embaixo, meio que no movimento de parkour, sem se machucar. Uhum. Aí eu vou falar, então, Ramps, faz um teste de acrobacia para mim. Tá. Você vai rolar um D20 e vai somar com o seu bônus de perícia. Se você tirar 10, nesse exemplo aqui agora, que está com 10 só pontos. Se você vai rolar um D20, tirou 10, vai somar 10 com 10, vai ter 20 pontos para você comparar com a dificuldade que eu vou estabelecer. E é isso que é engraçado no Mutante. 20 num dado já é uma coisa muito obscena, tá? Já é Tá. uma coisa com uma dificuldade relativamente alta. Eu tenho isso anotado em algum lugar aqui, página 13. Na página 13 ele te dá alguns guias de dificuldade. Nesse exemplo, por exemplo, 20 é dar contra uma correnteza forte. Uma coisa com 25 é escalar uma montanha molhada e escorregadia. Nossa. Então, se a gente pensa que 10 é 55% de chance de você tirar num dado, mais do que 10, né? Você Uhum. teria uma grande chance de sempre ter sucesso em coisas desafiadoras. Uhum. E supondo que você não vai colocar mais pontos. Então você pode Ótimo. colocar aqui os pontos, lembrando o nível de poder da série é o dobro, então é 20 aqui os limitantes. Ok? Uhum. Vamos lá. Ah, tá. Aqui é o contrário das habilidades. Aqui não dá para negativar. E Uhum. aqui você compra 2 pontos de perícia gastando 1 ponto de poder. Tá. Então, para ficar a conta mais fácil, sempre compra de 2 em 2. Fica com Perfeito. meio ponto de poder sobrando no Tá. final. Uhum. Então, vamos lá. Você é um super soldado, né? Isso. Acho que talvez atletismo fosse uma coisa interessante para você ter, né? Então, se eu tenho 10 em agilidade e 10 em luta, acho que vigor, 9 vigor, eu acho que. Atletismo e vigor, né? Aham, Eu acho que a gente pode colocar mais 8? beleza.
Tá. 17. Acrobacia a gente pode pôr? Pode. Então eu vou colocar em acrobacia mais 8 também. Beleza. Tá. Enganação, a gente tá com menos e a gente pode ter esse -2 aí? Ou ele não Pode, problema interfere? nenhum. Você vai, Ele precisa equilibrar. se você tentar enganar alguém, você vai ter um debuff de -2 no seu teste, né? Tá, ainda bem que essa ficha é só um teste, porque eu vivo tentando enganar os outros. Então, você pode viver. Esse personagem pode viver enganando os outros, isso vai ser ruim pra caramba. Exatamente. Tá? E o pessoal que tá assistindo a gente, eu não entrei nos detalhes dos atributos e nem vou entrar nos detalhes das perícias, o que é cada uma necessariamente, porque eu vou perder 3 horas aqui explicando. Se você quiser ler detalhadamente as habilidades, caso não seja intuitivo o suficiente para você, na página 56 do livro tá esse detalhamento e as perícias estão na 61. Os atributos é mais fácil. As perícias vale a pena você ler detalhadamente depois. Não precisa ser agora, porque, como eu disse, vai perder muito tempo, mas é legal você ler porque ele dá alguns exemplos de ações que você pode fazer com aquela perícia. E às vezes tem umas coisas interessantes, com intimidação e tal. Eu descobri isso recentemente, que eu achei que era óbvio, nunca tinha lido. Aí um dia eu estava desocupado, fui ler e falei, puta, tem um monte de coisa legal que eu podia fazer e não sabia. Então leia depois que você montar, leia e se quiser ajustar, a gente ajusta. Mas vamos lá. Então você pode manter sua enganação no negativo, não tem problema. Você não pode negativar, você não ganha ponto, entendeu? Com isso. Mas ela pode ficar Perfeito. negativa. Intuição, Acho que a intuição não é tão importante. Você acha? Acho que não, né? não. Investigação, talvez? Investigação, talvez. Eu consigo, já que eu tenho -2 em intimidação, porque eu tinha -2 em presença, não é isso? Isso. Mas e se eu quiser, tipo assim, eu não tenho presença pra, sei lá, carismático, mas eu quero presença pra ter intimidação. Eu posso gastar ponto aí pra organizar, Isso certo? é importantíssimo. Os atributos, eles são quase como uma habilidade inata sua, ok? Uhum, Vamos tentar uhum. entender assim. A sua perícia tem a ver com treinamento. Você pode ser uma pessoa tanga, que não sabe se relacionar com ninguém, tem a presença lá no lixo. Mas você pode, por meio de muito treinamento, ter aprendido a persuadir Assustar. as pessoas, por É. exemplo, ou intimidar as pessoas. Uhum, Então você pode ter pode ter essa relação sem problema nenhum. Então você pode, uhum. por exemplo, se achar que persuasão está muito baixo ou intimidação, você pode aumentar aqui sem problema nenhum. Eu gostaria de aumentar a intimidação, porque eu acho que é mais assim, de dar medo, assustar, alguma coisa do tipo, do que necessariamente trabalhar a mente das pessoas. Tá. Então eu vou aumentar a intimidação. Pode aumentar para 6, que eu fico com 4, né? Uhum. Não é uma coisa super incrível, mas dá para fazer alguma coisa aí, então acho que é bom. Tá bom. Investigação, a gente tá com 6. Uhum. Quantos pontos a gente tem ainda? Já gastamos 127. Bem por quanto? Depois a gente vai ter que ir lá em cima arrumar mesmo. Uhum. Mas vamos continuar, depois a gente vai diminuindo onde precisar. Tá. Investigação pode colocar 6 também. Investigação 6. Não, 4, 4, 4. 4. A gente vai pra 10. Vamos imaginar que essa personagem ela é o que é enviada para matar e não para descobrir coisas. Ok. Investigação é só para o momento ali. Percepção pode colocar 4 também. Ok. Persuasão, acho que não precisa. Acho que persuasão é interessante a gente deixar ele negativado mesmo. Acho que prestidigitação a gente pode colocar mais 4 também. Tá. Furtividade, acho importante, que a gente vai precisar fugir, então a gente pode colocar. Já tem 10, 6. Ok. Tecnologia eu não vejo tanto. Se a gente já tem 6, já dá pra, sei lá, fazer uma ligação no celular, Uhum. procurar coisas no Google, Isso. qualquer coisa do tipo. Tratamento também. Tratamento é como a gente lida com as outras pessoas, não é? O tratamento é de médico mesmo. Ah, é médico, perdão. Uhum. Ah, acho que 6 tá bom. Tá. E veículos 8 tá bom. Ok. Beleza, a gente já gastou 136. A gente vai precisar Uhum. economizar nos atributos mesmo, porque os poderes, quando a gente for montar, você vai ver que vai faltar ponto. Mas não Aham. vamos se preocupar. Se for o caso, a gente monta a ficha toda. Onde estourar os pontos, a gente ajusta. Se ficar Perfeito. 200, a gente vai tirando. É geralmente como eu faço mesmo. Eu seleciono o que eu tô interessado e depois vou fazer o quarto. Então agora a gente vai falar do combate. A gente tem que colocar uma perícia para combate aqui para você. Uhum. No caso, eu imagino que seja uma perícia de combate corpo a corpo. Ah, antes disso, você acha que tem alguma especialidade que ela teria, diferente do que tá aqui? Acho que não. Acho que como ela é um teste mesmo, ela não foi focada em algo específico, nem nada do tipo. Você acha? Você Não, imagina alguma coisa? agora eu acho que não. A gente pode pensar no decorrer aqui. Então vamos falar do combate. A gente tem aqui dois bullets: combate corpo a corpo e combate à distância.
Imagina que sua personagem vai ser uma especialista em combate corpo a corpo. Uhum. Tipo um Capitão América mesmo. X23. Isso. A gente precisa definir um estilo de combate para você. Tá. Ok? Você só vai ganhar esse bônus quando você fizer exatamente esse estilo de combate que tá aqui. Uhum. Eu colocaria, eu acho que faz sentido pro seu. No livro tem alguns exemplos. Eu colocaria combate desarmado. Perfeito. Que aí você é boa de porrada mesmo. Já soco. Precisa de nem arma branca, nem arma fogo. Isso. Porque se você pegar uma arma de uma espada, você não vai ter 10 bônus Uhum. no seu teste, ok? Talvez isso seja até uma vantagem, porque quando eu explicar aqui alguns limites, você vai entender por quê. Mas lembrando, só vai ter esse bônus no combate desarmado. E nem Tá. o combate à distância. Quer colocar alguma coisa aqui ou não? Agora começa a loucura do mutante. Se prepare. Senta na cadeira, aperta o cinto, vai descer na espiral da loucura. Aqui já entra um dos limites que eu falei. A soma da sua perícia de combate, mas o dano que você dá não pode ser maior do que o dobro da campanha. Você tem força 9. Eu disse que você ganha um dano grátis por conta da força, ou seja, você já Tá. tem um dano 9 grátis. Tá. Quando a gente montar os poderes, você pode comprar mais um ponto de poder em dano para ficar com 10, e aí 10 com 10 dá 20, você tá no limite que a campanha exige. Você não precisa sempre bater todos os limites que o sistema exige, ok? Porque às vezes as pessoas se sentem compelidas a botar tudo no máximo do limite. Não precisa. Você poderia ter um combate menor, um dano menor e vida que segue. Uhum. E você não precisa também manter este equilíbrio que eu estou falando para você. Por exemplo, você vai ficar meio equilibrada, 10 de combate, 10 com força. Você poderia ter um desequilíbrio aqui. Ser um personagem que acerta com mais facilidade, mas dá menos dano. Como um Batman Uhum. da vida. O Batman, ele é especialista em luta, então ele deveria ter um combate desarmado aqui 20, mas ele não tem dano físico, né, em comparação a você no caso. Ele vai dar Uhum. menos dano. Ele vai acertar muito golpe e vai dar menos dano. Então, você pode fazer esse balanceamento da forma que você quiser. O Tá. livro pede, e eu também recomendo, que quando os jogadores façam, tanto no combate quanto nas defesas, quando a gente chegar lá, o livro pede para você não deixar virar muita bagunça. Do tipo, ter, digamos nesse exemplo aqui, você ter 20 de dano, ok? E 0 de perícia de combate. Uhum. É, fica muito esquisito, discrepante, cria alguns problemas na mesa, mantém uma certa proporção adequada, 30% de diferença, 50%. Tá E bom. agora a gente vai entrar na espiral da loucura, que é o combate do mutantes e malfeitores. Vamos lá. Como funciona o combate do mutante? Digamos que você decidiu dar um soco em alguém. Você vai rolar o seu combate desarmado. Vamos supor que deu 20, ok? O inimigo, ele vai precisar nos dizer quantos pontos ele tem na defesa relacionada ao danos de perto. Se a gente subir ali na ficha, você vai ver que tem esquiva e aparar. Você tá vendo? Uhum. Uhum. Sempre que você dá um ataque de perto, o personagem que está tomando o ataque vai usar o aparar dele para tentar bloquear. Se você faz um ataque à distância, um tiro, joga uma garrafa em alguém, o personagem que está sendo garrafado vai rolar esquiva. Então, se o dano é de perto, a defesa é aparar. Se o dano é de longe, a defesa é esquiva. Você está dando um ataque de perto, a pessoa tem que defender com aparar. Você, mestre, pode aceitar fazer essa defesa de duas formas. Na Vale, a gente usa um teste de rotina. A gente finge que os dados sempre estão dando 10 e soma com o bônus do aparar. Neste caso, você teria 20 aqui, por exemplo, né, no teste de aparar. Uhum. Então você não precisaria rolar nada. Se você fizer igual ou maior do que o teste do cara de aparar, você acertou o golpe. E aí você vai rolar o seu dano. Na verdade, você não rola o seu dano. Igual o aparar, o dano é fixo. Então você acertou esse golpe, a pessoa vai ter que rolar resistência. Então você deu o soco, o seu dano é fixo, sempre 15 mais o bônus de dano que você tem. Nesse presente momento, é 9. Então você vai somar 15 com 9, que dá 24, né? É. Então o seu dano base vai ser sempre 24. Você sempre vai Tá. dar 24 de dano. E aí você vai dar 24 de dano, que você já acertou o golpe. O jogador que está somando a porrada vai rolar resistência.
Uhum. Você pode ver que na ficha, além de resistência, tem fortitude e vontade. Por quê? Existem poderes que dão dano, e o dano que eu estou usando, o termo dano bem aberto, tá? Vocês vão entender por quê. Mas tem poderes no mutante que dão dano contra a vontade ou dano contra a fortitude. No seu caso, como um dano físico, é resistência. Então, se você tiver um personagem, por exemplo, que joga uma fumaça tóxica, na hora que você monta esse poder, você consegue dizer que a pessoa que respira essa fumaça tem que resistir com fortitude. Ou, digamos que você tem um poder mental, você manda um raio mental na pessoa, afeta o cérebro. Você pode dizer, na hora de construir o poder, que isso afeta a vontade. Então a pessoa tem que rolar a vontade contra Uhum. o seu dano, ok? Uhum. E aí a pessoa vai rolar a resistência dela. O seu dano base é 24. Se a pessoa tirar 24 ou mais, você não causou nenhum dano nessa pessoa. Se a pessoa rolar 24, ou melhor, 23, né, ou menos, nesse exemplo, você causa dano à pessoa. E aí eu vou explicar por que eu estou usando o termo dano de maneira muito abrangente. Mutantes e malfeitores não têm vida. Os personagens não têm HP. Então você não causa dano igual no D&D. Você causa 2d8. Não existe isso aqui. O mutante trabalha com graus de falha. Vamos recapitular aqui para ver se o entendimento está certo. Você rola o seu ataque, seu combate desarmado, sua perícia, soma com D20. Uhum. Você vai ter um número X. Se esse número for maior ou igual a parar Uhum. da pessoa que está sendo atacada, você vai acertar o golpe. Acertando o golpe, o seu dano é fixo. No caso aqui, 24. Aí o oponente vai rolar a defesa adequada. No caso aqui, resistência. Se a resistência for igual ou maior do que o seu dano, nada acontece. Se for menor, no caso, né, do que o seu dano, acontece alguma coisa. Acontece os graus de falha. Então, vou até voltar aqui na sua ficha que eu escrevi bonitinho aqui. Você está vendo essa Tá. tabelinha aqui embaixo da minha Aham. stream? Se a diferença do seu dano para o teste do cara for entre 1 e 5, você causa 1 grau de falha. Se for entre 6 e 10, 2 graus, 11 e 15, 3 graus, 16 e 20, 4 graus. Tá? Uhum. Perfeito. Uma pessoa só cai no Mutantes quando ela toma 1 grau 4 ou quando ela toma 2 graus 3 no mesmo combate. Teoricamente, a pessoa pode tomar 1 milhão de graus 1 que ela não cai. Teoricamente. E eu vou explicar por quê. O que acontece quando um personagem toma 1 grau de falha? Ele toma um debuff na sua defesa. Tá. Um debuff de -1. Então toda vez, não importa qual grau de falha, ele sempre vai tomar um debuff de -1. Mas no caso de 1 grau de falha, isso é só o que ele recebe. Porque nos outros graus tem outros debuffs mais sérios. Mas o -1 passa por todos. Então se você tirou 24, se o seu dano é 24 e o cara tirou 23, é 1, né? Tá aqui na tabela. Uhum. Ele vai tomar 1 grau de falha, vai tomar -1 em todos os testes a partir dali de resistência, ou seja lá o que for. Uhum. É isso, é essa coleção de somas de debuff que vão fazendo você se dar mal no combate. Porque vai chegar uma hora que você vai ter tanto debuff que você vai tomar um grau de 4 ou um grau 3. Uhum. Entendeu? Porque aí, como o dano é sempre mesmo, 24, você uma hora vai tirar um dado ruim, aí o debuff vai te atrapalhar, pum, você vai cair no chão. Se você tomar, vou até abrir aqui a página, então 1 grau é uma penalidade de -1. 2 graus, você tem uma penalidade de -1 também, ok? E você Uhum. tem um debuff chamado tonto. Você fica tonta até o fim do seu próximo turno. O livro tem aqui, eu posso até, acho que talvez valha a pena a gente falar sobre esses debuffs. Um personagem tonto fica limitado a ações livres e uma ação padrão por turno. No Mutantes, você tem 4 tipos de ações: ação livre, ação de reação, ação de movimento e ação padrão. Ação padrão, soco, jogar alguma coisa em alguém, são essas coisas mais que demandam mais tempo e tem mais impacto. Uhum. Uma ação de movimento é
ação de movimento. Você andar para lá e andar para cá. Uma ação livre é tipo conversar. Por exemplo, alguns poderes são ações livres. Não gastam sua ação padrão. Escutar, por exemplo, e tal, é uma ação Aham. livre. E ação de reação é como o nome diz. Alguns poderes trabalham como reação, ou seja, acontece alguma coisa contra você, você automaticamente faz aquela coisa e nem é seu turno. Aham. Então, quando você toma o grau 2, você toma o debuff e você fica tonto. Você só pode fazer ação livre ou uma ação padrão. Se o cara te acertou de longe, você se deu mal. Porque você não vai ter sua ação de movimento para se aproximar dele. No seu caso, do seu personagem que briga de perto. Entende a limitação? Perfeito. Aham. Você pode até sacrificar sua ação padrão para se movimentar. Mas o que adianta? Você vai chegar perto e não vai fazer nada, porque você não tem como atacar. Vamos voltar agora para o grau 3. Com o grau 3, você toma o -1 e você fica abatido. O que é abatido? Vamos achar aqui no livro, na página 17. Cadê? Abatido, você soma o debuff do tonto, ou seja, você só pode fazer suas ações padrão e livre, e você soma os debuffs de um debuff chamado impedido. Quando você está impedida, você se move a metade do seu movimento. Tá. Então a situação fica mais complicada para você. E diferente do grau 2, que você só fica tonta até o final do seu próximo turno, o abatido é até você se recuperar. Vou precisar de medicamento, cura, qualquer coisa do tipo. Porque você vai ter que Aham. lutar com metade do seu movimento, só tendo ação padrão e livre, você vai ficar bem limitado. Aí, como eu falei, se você tomar 2 graus 3 no mesmo combate, você cai no chão. Você fica Uhum. incapacitada. E o grau 4 é isso também. Você fica incapacitado. Você cai no chão. O mutante tem isso de interessante, que ele é um sistema de baixa letalidade. Para você matar alguém, você tem que acertar uma pessoa que está incapacitada. Então a pessoa tem que cair no chão e você atacar ela no chão para você conseguir tentar matar. Tem vários testes que você pode fazer para não morrer. É para emular um pouco a vida de super-herói, né? Que o Batman Aham. joga o cara de um prédio, o cara está vivo, sabe? É um pouco isso no mutante. Então, é assim que funciona. São os graus de falha. Então a gente tem outras formas de dar dano no mutante, como eu falei. A gente tem aflições e tal. A regra muda um pouquinho, assim, como funcionam os testes e etc. Mas a lógica dos graus de falha é parecida. Lendo o poder, por exemplo, a aflição, que é um equivalente aqui ao dano normal, você vai entender como funciona, se você tiver entendido esses conceitos Uhum. básicos aqui. Tá? Então vamos voltar aqui para sua ficha. Bem, você pode colocar um ponto em combate desarmado se você quiser, porque você tem Uhum. 9 de dano, ou você pode colocar um ponto em dano lá quando a gente preencher a parte dos poderes. Tá. Prefiro colocar em dano. Beleza. Então a gente vai ficar bem balanceado. Uhum. E agora a gente vai então para a parte dos poderes. Para a gente entender poder, a gente tem que entender o conceito mais fundamental do Mutantes e Malfeitores, chamado Descritor. No início do vídeo aqui, eu falei que Mutantes é um sistema genérico de heróis. Se você lê os poderes que estão descritos no livro, você vai ver que eles são genéricos. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo que é fácil de entender: o voo. Se você ler voo, poder voo, você vai ver que ele é bem básico assim. Ele diz que com tantos pontos de graduação nesse poder, você voa tão rápido, entende? Para tão longe, em tal velocidade. É básico. Mas o que acontece? Vamos pensar que alguns personagens que a gente conhece, super-heróis. Super-Homem. Super-Homem voa. Não voa? Uhum. Ele voa do jeito que ele quiser. Se você amarrar o Super-Homem, ele sai voando amarrado. Concorda comigo? Uhum. Ele sai voando amarrado. Se você amarrar ele com a corda, ele não tá nem aí. Porque o poder dele de voar é meio que mágico, quase, né? Ele sai flutuando por conta própria. Uhum. O Thor voa também. Só que o voo dele, ele precisa do martelo. E É ele, uma hélice. e ele não tem muita assim, qual é a palavra? Não consegue ter muita precisão, Direcionar. É, exatamente, no precisão. voo. Parar e ir pro outro lado, não tem muita precisão no voo. Ele gira o martelo e sai igual um míssil, né? Isso é o voo dele. O arcanjo do X-Men voa também, só Mas que ele ele tem precisa da asa. asa. Se você amarrar a asa, ferrou. Ele não voa. Se eu fosse fazer esses 3 personagens no Mutante, os 3 teriam poder voo na ficha. Aham. Só que você concorda que cada um tem um descritor diferente para voo? Uma forma de explicar o voo diferente? Completamente.
Mas o poder às vezes é o mesmo, mas o descritor é diferente. Aham. Essas desvantagens e vantagens que cada um tem num tipo de voo, você consegue emular na hora de construir o poder por meio de falhas e extras que você pode colocar num poder que vão tornar ele mais caro ou mais barato. Então todo poder tem falha extra? Se Porque você isso é o quiser. descritivo? Ah, só se eu quiser, tá. Por exemplo, o do Super-Homem, pensando aqui rápido, ele só compraria voo. Porque o Aham, que o Super-Homem faz é voar normal. aham, O caso do Thor, ele tem uma falha. Existe uma falha assim mesmo no mutante do voo, que você não consegue ter muita precisão e manusear o voo ah, direito. E tem uma falha também que é a asa. Inclusive tem esse nome, asa. Você depende de alguma outra coisa para voar que se tiver amarrada ou coisa parecida, você não consegue fazer. Por exemplo, o Kazoo, olha que interessante. O Kazoo tem voo, o robô no caso, né? E eu tenho asa como falha. aham. Mas o Kazoo não tem uma asa, né? O robô do Mas é Kazoo. porque é uma falha mecânica, porque é um robô. Exatamente, eu tenho um propulsor. Aham, Se alguém me amarrar e entupir meu propulsor, quebrar ele, eu não consigo voar. Então é uma desvantagem que eu tenho, né? O meu aham, voo ele tem essa limitação. Lembra do Super Choque? O Super Choque ele voa naquele bueirão. aham, Isso é voo com plataforma. Por quê? É uma desvantagem. Se alguém derrubar a plataforma, você da plataforma, você morre, né? Você cai lá de aham, cima e acabou. Ou quebra a plataforma, já era. Então a plataforma tem essa desvantagem também. Mas você vê que não é tão claro, não é tão simples assim, asa é só uma asa. Você sempre tem aham, que pensar no descritor. E isso é muito legal do sistema. Eu acho que é isso que torna o sistema tão interessante. É essa capacidade criativa que você inventa para às vezes explicar um poder que você tem. Eu vou dar alguns exemplos interessantes para você abrir sua mente. No livro, tem um livro chamado, que é um suplemento de mutantes, que é Arquivos de Poder, perfil de poder, dependendo da tradução que você tem. Ele aham, traz alguns exemplos de poder, em vez de trazer o poder genérico, como está aqui no livro, ele traz o descritor e te diz que tipo de poder e fala que você tem que comprar para fazer aquilo. aham, Então ele te ajuda na construção dos poderes. Aí tem uns exemplos lá que são geniais. Por exemplo, tem um que é um poder que você tem de as pessoas nunca conseguirem te amarrar. Então se a pessoa te amarra, bota uma algema em você, você sempre consegue se soltar. Aí eu fui ler o poder que o sistema pensou para esse tipo de habilidade. E é intangibilidade. Mas a parada não tá passando pelo corpo Não, da pessoa, ela só tá se desamarrando. exatamente. Aí ele compra umas falhas, tem uma falha chamada limitado, ou seja, eu só sou intangível em situações onde eu estou amarrado, que eu consigo fugir da amarra. Só para isso. A intangibilidade só funciona para isso. Mas o descritor não é que você está passando pela algema, você está sendo tipo um Houdini da vida, tirando Aham, as algemas. Tem um outro exemplo que é bom também, que é o seguinte: é imortalidade, mas ela limitada a só situações onde é possível sobreviver. Por exemplo, sabe quando o herói está num prédio, o prédio desaba? aham, Aí todo mundo, o herói morreu e tal, e ele sai do nada, vivo? aham, Então, é isso. É imortalidade, só que é limitado para situações onde é possível sobreviver. Claro que se alguém arrancar sua cabeça, você não vai voltar à vida. Mas numa aham, situação onde ninguém viu o corpo, você consegue ressuscitar, né? Só que, novamente, não é ressuscitar. É só uma forma aham. de você descrever a coisa. É negar a morte, é realmente não morrer. Porque É, se era possível sobreviver, você acessou essa brecha. isso aí. Um outro que é muito legal também, que é de sorte. Esse é genial. Que é teleporte. É, imagina que você tem um descritor de sorte no seu poder, tá? Seus poderes são de sorte. E aí você pode comprar teleporte limitado a só conseguir se teleportar para um lugar onde as pessoas precisam de você. Então, não é que você se teleporta, é que você sempre está no lugar certo na hora certa. Aham, Entende? Então, tem um assalto, você tá comprando sorvete na hora. E, que coincidência! Tava aqui perto. Então você sempre vai estar no lugar certo na hora certa. É um aham, teleporte limitado. Então, o mutante tem essa coisa engraçada e interessante, que se você tiver uma habilidade criativa boa com o descritor, você consegue pensar várias coisas. Então, vamos lá. Nós já entendemos que a sua força e etc. são habilidades padrão, a gente não vai colocar aqui embaixo. A gente colocou aqui velocidade como poder e salto, né? Por exemplo, e regeneração acelerada e sentidos aguçados. A gente botou bastante coisa. Então vamos voltar lá para bioinfo, desculpa, para ficha e vamos fazer. aham, Eu te falou lá salto.
Pode ser. A gente tem lá no livro um poder na página alguma coisa, na página 120, um poder chamado salto. Tá. Eu vou adicionar aqui, e gente, assim, eu não vou entrar muito no mérito de como faz isso aqui não, porque como eu disse, é um trabalho meio bizarro, tá? Só acompanha comigo o conceito da coisa. Então, E se alguém tiver dúvida, sempre pode entrar no Discord da Vale e isso aí. perguntar que a galera ajuda. Também tem essa opção que é melhor ainda. Se quiser fazer a ficha aqui, a gente senta com a gente que a gente ensina. Então, o seu poder é salto, ok? Tá. Eu geralmente não escrevo poder diretamente aqui. Eu escrevo descritor. Eu boto o Tá. poder embaixo na descrição, porque eu acho que fica feio. Mas é culpa minha. No seu caso é salto mesmo, não tem muita explicação, né? Então vamos lá. O salto, se você ver a tabela do livro, abre na página 120, você vai ver que está escrito salto. O que importa pra gente é saber que salto custa 1 ponto por graduação. Tá. Então, para cada ponto que você tem em graduação em salto, você gasta 1 ponto de poder. Tá. Os poderes não têm limite também. Você pode botar quantos pontos você quiser. Os Tá? custos de graduação vão ser sempre 1 para 1 ou eles Não. dependem de acordo com o poder? Depende do poder e Tá. depende dos extras e falhas que você está Tá. colocando, que eles podem encarecer ou diminuir. Tá? Tá. Então, o salto, quanto mais pontos em salto você coloca, maior é a distância que você consegue saltar. Tem uma Uhum. tabela na página, lá no início do livro, na página 11, que ajuda a gente a entender as medidas do mutante, tá? Mas, como eu falei, cada ponto em salto é a distância que você consegue saltar. Tá. Então, por exemplo, ó, a graduação de distância que você pode cobrir com um único salto parado é igual à sua graduação de salto menos 2. Então, se você tiver, por exemplo, 4 em salto, você consegue pular 2 na tabela lá da página 11. A distância que está lá Tá. na tabela da página 11. Quanto você gostaria de saltar? Imagino que uns 6 metros, 5 metros por aí. Se for mais fácil o par, deixa 5 metros é 6. pouca coisa. Você acha Mas pouco? pode É ser. porque Vamos botar eu 4. queria colocar como limite ir para cima, mas caindo eu conseguiria fazer mais coisa. Dando mais. Como, Fala. por exemplo, eu tenho dificuldade em dar impulso e subir, Aham. só que caindo eu consigo resistir o peso do corpo que criou, eu consigo cair em pé e tal. Tá. Então, interessante. Então, aqui no livro diz que duas graduações você consegue saltar 8 metros. Então, acho que Tá, seria 2 graduações, ok? perfeito. O custo por Beleza, vamos de 8. graduação é 1, né? Que a gente já sabe, por enquanto. Aham. E é isso. Você falou que você tem uma dificuldade de saltar, né? No início, De do subir, impulso. isso. Se você ver, tem uma falha que se chama exige teste de acrobacia. Tá, Para usar seu salto, você deve fazer um teste de perícia acrobacia CD10. tá. Para cada ponto para cada ponto que seu teste excede o CD, você pode usar uma graduação de salto. Então, se você rolar um teste de acrobacia e tirar 20, por exemplo, você consegue usar seu salto normal. Mas se você Uhum. tirar 11, você só consegue usar saltar um nível de salto. Achei maravilhoso. E olha que interessante, ele dá menos um por graduação. Aham. Então seu poder salto Tá. vai ficar mais barato. Mas se você for uma pessoa inteligente, você vai perceber que tem uma questão interessante agora. Se você comprar exige teste de acrobacia, ele Aham. vai diminuir em menos um por graduação. Aham. Se o poder custa um por graduação, quanto vai custar esse poder? 0. Então você tem Hã? poder de graça? O que você acha? Eu acho que não, porque eu acho que o sistema não ia fazer. Uma vez tive um jogador aqui na Vale que ele ia fazer uma ficha comigo e ele falou que tinha um macete, um combo absurdo no mutante. Ele me mostrou a ficha dele e todos os poderes dele eram 200, 300. Nada. Aí eu falei, meu Deus, como isso? Aí ele falou, não, eu zerei os pontos de custo. É 0, eu não preciso. Eu não preciso pagar nada. E aí eu botei nível infinito. Não é assim que funciona no mutante. Quando ele chega a 0, ele vira tipo uma perícia. Cada ponto de Aham. graduação que você gasta, você consegue comprar 2 pontos no poder gastando um só. Aham. Então, na verdade, esse poder custaria para você é, um pontinho só. Você tem 2 Tá. graduações, em vez de você pagar 2, você paga um só. E aí tem uma fórmula que a gente faz para calcular isso. Você sempre vai pegar o seu poder, quanto ele custa por graduação, Aham. e multiplicar pela graduação que você quer, né? Para chegar no Tá. valor total de custo de pontos de poder. Caso ele tenha um extra que aumente o nível por graduação, você vai somar e multiplicar. Então, digamos Tá. que você tivesse um extra
que aumentasse em mais um o ponto por graduação. O salto ia custar 2. Por exemplo, tem um aqui que afeta outros. Nesse caso, você, digamos que o salto custa 1, ele ia custar 2 por graduação. Para comprar 2 níveis ia pagar 4. Ok? Uhum. Então, toda vez que soma mais um por graduação, você vai somando, depois você faz a multiplicação pela graduação para chegar em quantos pontos ele vai custar. Tá. Ok? Algumas falhas e alguns extras, eles aumentam ou diminuem um ponto fixo. Ou seja, depois que você faz essa multiplicação, você soma mais um ou tira menos um do cálculo final. Tá. Tá bem. Molezinha, né? Aham. Uma Então, equação. Antes tá tudo entre parênteses, depois tá fora do parênteses. Vambora. isso aí. Então, salto aqui. Eu botei aqui menos um por graduação. Então, na verdade, ele vai custar um ponto para você só, né? Tá? Tá. Um outro poder que a gente falou ali foi o de regeneração. Perfeito. No caso da regeneração, também tem aqui no livro, como é que ela funciona, né? Um sistema que não tem dano, é curioso, né? Você lembra que eu falei que você, quando recebe um grau de falha, você toma um debuff de menos um? Uhum. Quando você toma dano, você tem falha, toma um debuff de menos um, que vai se Uhum. somando infinitamente até você se dar mal numa rolagem e tomar 4 graus. A regeneração, ela diminui, ela regenera esses debuffs que você tem. Tá. Entendeu? Então, ela vai ajudar você a se recuperar mais rápido na batalha. Se você E tiver. E aí é um cálculo meio bizarro, tá? calma aí que eu tenho uma dúvida. Ah, Só um segundo. Essa regeneração, ela literalmente me ajuda a regenerar. Tipo assim, eu vou precisar de menos rodadas para seja parar de doer uma porrada que eu levei. Ou eu consigo fazer as coisas ainda que eu esteja não. machucada. Os debuffs nas defesas não impactam no movimento do seu personagem, tá? E nada Tá. do seu personagem. São os debuffs que impactam. A regeneração primeiro cura esses menos uns que você tem. Se Tá. você não tiver nenhum menos um, ele cura os debuffs do pior pro melhor. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, na batalha você já vai se regenerando. Se você tiver 10 pontos, custa um ponto por graduação, é automático, você não precisa fazer nada. E se Aham. você tiver 10 pontos, você cura um nível de debuff de resistência por turno. Então, se você estiver brigando com um cara só, é bem forte. Porque o cara pode Tá. te dar uma graduação, você não toma debuff nunca, basicamente, se você estiver brigando com um cara só. Você Aham. toma, claro, o tonto, o abatido, você continua pegando em você. Você ainda pode cair no chão incapacitada, mas você não vai ter quase debuff nenhum. Só se você estiver brigando com 10 pessoas, aí você tá ferrado. Você só vai curar Tá. um, mas outras 10 pessoas batendo em você, você vai se dar mal. Mas no Uhum. geral, ajuda bastante. Como eu falei, é um cálculo meio doido, que está aqui no livro. Mas com regeneração 5, por exemplo, você consegue remover uma penalidade dessa a cada 2 rodadas. Então você Tá. tem uma rodada com menos 1, na próxima você cura. E por aí vai. Eu acho que Aham. 5 é um número ok. O que você Beleza. acha? Confio em você e no livro. Tá? Tem outras coisas aqui no regeneração, extras e falhas, que você pode incluir. Tem um extra aqui que você pode regenerar dano incurável, que é uma outra coisa que você pode comprar pro dano, que é incurável. Aham. E tem uma falha que você precisa usar alguma fonte para conseguir se curar, tipo água, remédio ou algo do tipo. Se Tá. tem algum poder mais que a gente levantou ali, velocidade. Você Aham. corre mais rápido que as pessoas normais, ok? Tá. Velocidade, você pode se mover mais rápido que o normal. E aí, quanto mais pontos você tiver, mais rápido você se move, ok? Tá. Eu acho que você poderia ter um movimento, vamos colocar aqui, efeito, né? Movimento. Eu acho que para ficar legal, você poderia ter uns 4 aqui. Eu acho Tá. que é o suficiente para você não ficar também tipo flash, né? O Eu imaginei isso. Não faz... Ser só um velocista realmente não faria sentido. 4 já é bastante coisa, vou botar 3, tá? Então, Aham. beleza. Então, músculos de Cheetah. Tá. De repente eu virei o Thundercat. Isso. Esse é agora o Thundercat. Esse aqui é pra baixo. Tá. Então você corre rápido pra caramba. Tá. Ah, tem uma outra coisa. Lembra que eu falei que você ganhou o poder dano gratuito? Aumenta Aham. sua força? Vou colocar aqui. Certo. Dano. Eu ganho dano a partir de quantos pontos de força? Um ponto de força, um de dano. 2 pontos de força, Ah, 2 de sempre dano. igual. É Perfeito. igual. Entendi. Achei Soco. que era um bônus por um motivo específico. Soco do Hulk que você tem. Custo do poder é 0. Que é de graça. Porque eu ganho de força. Tá? Ótimo. Então vou botar aqui o efeito, dano.
Viu? Dá pra poder de graça. 1. E o tipo, graduação é 9, né? E o bônus de Aham, graduação, cuja são 1. tá. Você quer comprar um aqui extra? Não, acho que Você não. vai ficar com 9 mesmo? Aham, pode Tá. deixar. Então, beleza. Opa. Então, beleza. A gente tem aqui o soco do Hulk, custa 0. Não somou nada lá em cima, tá 150. Uhum. Agora vamos para as defesas. Tá bom? Isso aqui a gente já matou os poderes. A gente já vai ter que fazer uma mudança boa aqui na ficha, tá? Porque já tem muitos Tá. pontos. As defesas a gente pode comprar, aqui também todas elas, e elas custam 1 para 1. Com exceção da resistência especificamente. Para aumentar a Uhum. resistência, você precisa comprar um poder chamado resistência. Tá? Tá. No seu caso, eu acho que não vai precisar porque está perto do limite. Aqui Aham. também tem limite. Esquiva mais resistência tem que ser, não pode ser maior do que o dobro da campanha. Aparar mais resistência não pode ser maior do que o dobro da campanha. Ok? Tá. Então 10 mais 9, 19 está abaixo do dobro, tudo bem. O Aparar, nosso dobro aqui é 20, certo? exatamente. Aparar mais resistência, 19, tranquilo. Uhum. Não tem impacto aqui. Só que se eu comprar pontos, eu vou acabar estourando. Você pode comprar um ponto de resistência lá embaixo para ficar no limite, não tem problema. Não, não. Só pra entender. Uhum. Tá. Vamos lá que é difícil. Fortitude mais vontade somados não podem ser maior do que o dobro da campanha, do nível de poder. Então, Tá. esquiva com resistência, aparar com resistência, fortitude com vontade. Tudo aqui custa 1 ponto. Você pode botar um ponto em esquiva ou um ponto em aparar, que você vai ficar dentro dos limites também, é outra opção. Tá. Não, mas acho que essa pontuação tá boa. Tá bom? Tá bom. Tá. Então aqui a gente não vai mexer. E é aquilo que eu expliquei. Esquiva é quando alguém te ataca de longe, aparar é quando alguém te ataca de perto, e fortitude, resistência e vontade são quando alguém te dá dano, e dependendo do tipo de dano vai afetar, né, você de uma forma diferente. Aqui tem um detalhe importante que vale a pena mencionar. Quando o livro falar defesas ativas, ele vai usar esse termo, ele está falando de esquiva e aparar. Que são as defesas que você tem que estar consciente para usar. Concorda comigo? Aham. Não tem como você esquivar desmaiado, né? Ou preso. Não. Então, quando o livro falar defesas ativas, ele Ativas. está falando Uhum. disso. Às Tá. vezes, alguns debuffs vão falar assim, ó, corta as suas defesas ativas pela metade. Ou zera suas defesas ativas. Quando ele estiver falando isso, os jogadores cometem um erro. Então, por exemplo, corta a defesa ativa, a esquiva pela metade. O que os jogadores fazem? Eles rolam, por exemplo, digamos que está jogando igual na Vale. A gente soma a esquiva 10 com bônus 10 padrão, 20. Ok? Uhum. Os jogadores falam, bem, se corta pela metade é 10. Não é isso. Quando ele fala corta pela metade, ele está falando do bônus da esquiva. Então, Uhum. vai ficar 5, 5 mais 10, 15. Entendeu? Quando ele fala que é para cortar a metade, é para cortar a metade do bônus da esquiva e do aparar. E não do Total. resultado final, que é 20. Uhum. É muito comum dos jogadores. Sempre que falar que é para cortar alguma coisa pela metade, o dano ou coisa parecida, ele sempre vai cortar do bônus, nunca Tá. da base que tem. Às vezes também tem isso, corta o dano pela metade. É 15 mais a metade da graduação naquele dano. Uhum. Nunca é somar com tudo e dividir por 2, senão tá ferrado. Você vai ficar com debuff lá no chão. Ok? Tá. Então, no caso das defesas aqui, a gente não vai mexer em nada. Porque você não quer, tá? Mas você poderia aumentar aqui dentro do limite. Tudo bem que já tá apertadinho, né? Mas já tá bom aqui, são coisas Aham. altas, tá legal. Por último, a gente preenche as vantagens. Tá. Bem, eu não vou entrar no detalhe das vantagens. Isso é uma coisa muito pessoal e vale a pena você ler lá no livro, que estão na página. Eu tenho aqui bonitinho marcado, que meu livro é todo cheio de linguetinha, ó, para facilitar. Na página 77 ele fala das vantagens. As vantagens custam 1 ponto cada uma. Umas você Uhum. pode comprar mais pontos de graduação e tal. E elas são vantagens específicas que você tem em situações específicas. Por Tá. exemplo, você pode comprar riqueza. Você pode Aham. comprar um desarmar aprimorado, porque a manobra de desarmar dá um debuff em você, mas você pode comprar uma vantagem que você pode desarmar sem sofrer o debuff. Entende? Tá. Quando você agarra um oponente, você e ele ficam vulneráveis, ou seja, as defesas ativas cortam pela metade. Você Aham. e o oponente tem uma vantagem que você não sofre esse debuff. Entende? Só o oponente. Aham. Então, as vantagens dão pequenas vantagens para você e para o seu personagem, e são bem amplas, tem dezenas delas, e aí vale a pena dar uma lida para você se informar melhor e ver qual Aham.
se adequa ao seu personagem. Elas são bem simples, elas falam disso que eu expliquei. Não tem um debuff, tem um debuff, tem vantagem, acontece isso, acontece aquilo, tá? E aí você Tá. pode colocar aqui quantas vantagens você quiser. Como vantagens são importantes, eu vou fazer o Aham. seguinte, eu vou descontar os seus pontos de destreza. Tá bem. Eu vou colocar aqui 6 pontos em destreza, Uhum. tá? Para você poder sobrar aqui, ó, bastante pontos, 4 pontos, tá? Vou até diminuir um pouco, para você ter um pouco mais. Você ter 6 pontos para botar em vantagens, Tá. ok? Por que eu tô tirando de destreza? Porque você não quis comprar um ataque à distância. Aham. Então, como você não quis comprar um ataque à distância, a destreza não vai ser muito útil para você, porque ela é mais útil para esse aspecto, entendeu? Aham. Do ataque à distância. Então, a destreza a gente pode diminuir bem aqui, tá? Podemos até deixar menor, vamos deixar até menor, vamos deixar 4, que aí você tem 8 pontos para botar em vantagem, que já dá para comprar uma. Cada vantagem custa um ou elas dependem do valor? Normal, cada graduação em vantagem custa 1. Tá. A diferença é que tem vantagens que você pode comprar mais de uma graduação. Entendeu? Aham. Tem uma vantagem, por exemplo, que é interessante, que é interpor-se. Quando um amigo seu recebe um golpe, você pode se jogar na frente dele e tomar o dano por ele. Uhum. Entendeu? É uma habilidade legal para um herói ter. Eu sempre compro, porque eu acho legal. E eu gosto de fazer personagens tipo Eu Kisua. ia falar. Hã? Você faz personagem bonzinho que quer salvar. Não, não. Geralmente eu faço personagens porradeiros, né? Ah, Tanques. Então eles resistem dano mais. Então quando um amigo uhum. meu, que é mais fraquinho nesses aspectos, toma uma porrada, eu me jogo na frente. Porque normalmente é difícil me dar dano, né? Porque eu tenho Uhum. resistência alta, eu compro umas vantagens que pioram essa. Piora a situação do oponente, né? É mais difícil me dar dano. Tem umas vantagens, uns extras que você pode colocar em resistência que deixam você mais resistente e tal. Então Aham. tem algumas coisas que você pode fazer. Se esse vídeo ficar legal, o pessoal gostar, eu vou explicar um pouco sobre cada poder, que poder é bom, que poder é ruim. O Mutante tem problemas com poderes, principalmente com os poderes de invocação e os variáveis. São os poderes, é uma coisa assim de maluco. Eu particularmente impeço os jogadores de comprar totalmente, de tão problemático que é. É difícil de gerenciar, difícil de. O invocação é difícil de gerenciar e é forte, e o variável é impossível de gerenciar. Aham. Porque o variável você pode comprar poder à vontade. Você tem uma reserva de pontos de poder que você consegue comprar poder na hora que você precisar. Só que é tão Aham. complexo montar uma ficha de mutante que os jogadores, às vezes, para sair de uma enrascada, querem ter um poder que a gente não usa costumeiramente, e aí isso atravanca a mesa, que a gente tem que parar para ler, e aí um monte de extra, de falha, perde-se 45 minutos para É. conseguir fazer a ação. Então, Numa sessão que dura entre 4 e 5 horas é muita coisa. então não dá pra gente ficar usando variável assim, tem que ter muito cuidado e tal. Então, num vídeo avançado eu entro nos detalhes dos poderes que são melhores ou piores, o que vale a pena ter, o que não vale a pena ter, o que é desperdício, o que é maluquice. Esse sistema, como eu disse, tem alguns problemas com os poderes que precisam, numa edição nova, que se é que vai existir, eles precisavam atentar, bem como os atributos. E assim, no geral, é assim que faz uma ficha, é assim que faz o combate. Como eu falei, eu acho que eu. Nossa, ficou tudo preto aqui. Como eu falei, eu acho que eu fiz uma versão bem resumida da coisa. Eu não entrei em alguns aspectos, como efeitos alternativos, que são importantes no mutante. Aham. Eu não entrei no detalhamento de alguns poderes que são problemáticos, tem que ter cuidado como é que usa, de alguns extras específicos. Não entrei no mérito que acontece se você tirar um 20 num combate, por exemplo. Não entrei nesse mérito porque a minha ideia é que esse vídeo sirva para você e para quem assistir como um ponto de partida. Aham. Com isso aqui você já começa a jogar mutantes e aí você vai aprendendo com o tempo, como eu faço. Se vocês verem eu na live, eu estou sempre com o livro na mão, lendo ele na live, vendo, peraí, como é que isso funciona mesmo e tal, sempre consultando, eu me divirto assim. Então, com o tempo vocês vão aprendendo algumas coisas mais complicadas, outras são fáceis de entender lendo também e tal, mas como eu disse, a ideia aqui é ser um fast play, um vídeo de 1h24, tá aqui dando aqui no meu relógio, vou editar um pouquinho, deve ficar menor, mas vendo esse vídeo aqui você vai conseguir jogar com seus amigos, se divertir, montar os personagens e tal, sem muita dor de cabeça. Beleza. Então a ideia foi essa, tá pessoal? Peço que caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai colocar esse vídeo aí nas mídias sociais, né, no YouTube e tal. Coloque nos comentários ou, melhor ainda, entra no Discord para conversar com a gente. A gente tá sempre tem alguém online, um bando de maluco. Você consegue conversar sobre RPG com todo mundo.
perguntar das regras do sistema, tirar alguma dúvida na montagem de algum poder, ou precisar de algum material extra. Eu consulto muitos fóruns na internet do Reddit, então tem material que dá para passar para vocês, caso vocês queiram. E então é importante que vocês saibam que a Vale é uma comunidade aberta. Então sintam-se à vontade para entrar no nosso Discord, tem aqui os links na mídia social equivalente que você está assistindo. Entra lá, procura a gente, ou tô eu, ou tô Geek, ou tá Ramps, ou tá Mortones, ou tá Pepe. Alguém vai estar acordado. Alguém tá. E pior que é mesmo, de 24 horas de serviço, né? Eu acho engraçado porque tem muita gente de muitos fuso horários diferentes e as pessoas também têm costumes diferentes. Então tem É, gente que dorme cada um. é. Então a gente tem gente de Portugal, Canadá, cada um no horário diferente, fuso horário diferente. Eu fico até tarde, madrugada às vezes. Então manda mensagem no Discord pra mim, fala comigo, quiser conversar. Eu gosto de falar essas coisas, de explicar. Então entrem em contato. E como eu falei, se esse vídeo ficar legal, eu faço uma versão 2 avançada. E talvez faça de outros sistemas que eu domino também, que não são muitos outros não. É só vampiro que eu poderia fazer. Eu não sou o cara dos sistemas não. Pepe, a outra galera é. Eu conheço bem Mutantes, conheço bem Vampira Máscara, Storyteller no geral. Mas fazer um vídeo Storyteller explicando ficha demorar 10 minutos. mas, mas talvez seja legal explicar os poderes, o lore do Vampira Máscara, que eu também conheço bem e tal. Quem sabe eu não faço um outro vídeo. Mas é isso. Então, queria agradecer a Ramps aqui pelo tempo, disponibilidade de estar comigo. E agradecer vocês que assistiram até aqui. E até a próxima. Como eu falei, vale tá de portas abertas. Tá com dúvida, vem falar com a gente. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.